Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma terça-feira, dia de visitarmos o Recanto. A nossa visita acontece na parte da manhã, às 9h15. Eu, juntamente com Dejaí e Santiago, temos o prazer e a alegria de ir conversar um pouco com os nossos irmãos e aproveitamos para estudar um pouco mais do seu Evangelho, do Evangelho de Jesus. E hoje coube estudarmos o versículo, o capítulo, está em Marcos, capítulo 13, versículo 13, que diz: mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa passagem também consta no Evangelho de Mateus 24:13 e Lucas 21:5. Pois bem, mas para contextualizar essa fala de Jesus, nós vamos fazer uma passagem rápida no Evangelho, que quando então Jesus, saindo do templo, um discípulo disse: mestre, veja que pedras e edifícios impressionantes. Jesus respondeu: você está vendo esses enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da pedra da outra. Tudo será destruído. E continuaram a caminhada e foram para o Monte das Oliveiras. Jesus, e então, sentado olhando para o templo, o Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: mestre, mas quando isto vai acontecer? E Jesus então começa a ensinar, dizendo por quê dele ter dito que não ficará pedra sobre pedra. E ele começa então, dizendo que muitos, para que ninguém engane a eles, que eles ficassem sabendo desses ensinamentos. Então Jesus diz: porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias. Enganarão muitas pessoas. E prosseguindo no ensinamento, Jesus fala das batalhas, das guerras, mas que eles não tenham medo. Que tudo vai acontecer, mas não será o fim. Fala das guerras entre nações, que uma vai guerrear a outra. Fala também dos tremores de terra, da falta de alimentos. E continuando, Jesus fala que eles serão presos, levados ao tribunal, serão chicoteados nas sinagogas, serão levados aos governadores e reis para serem julgados. E aí Jesus diz que eles falarão do Evangelho. É o momento de falar das leis de Deus. Pois antes de chegar ao fim, o Evangelho precisa ser anunciado. E continua falando que eles serão entregues às autoridades e não se preocupem com o que vão dizer, porque eles serão intuídos pelo Espírito Santo, que é Deus. Em outro evangelista explica que é Deus. Deus, então, é que vai dizer, vai intuir, inspirar para que eles digam, que eles respondam o que vai ser perguntado. Então eles não precisavam se preocupar. Que filhos ficarão contra pais, contra os pais, e os matarão. Todos odiarão vocês, os apóstolos, por serem meus seguidores. E finaliza então com essa passagem que nós acabamos de ler. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Então foi quando Jesus disse: de quem perseverar até o fim será salvo. Para quem tiver interesse, que leia então o capítulo 13 do Evangelho de Marcos, que é pelo que deu para entender, para perceber que
o título, foi dado o título do sermão profético, porque Jesus fez uma espécie de profecia, porque a gente lendo ali, a gente vê que tudo isto, olha que foi há mais de 2000 anos, né? Tudo isto é atual, né? Guerra entre nações, pais brigando com filho, filho matando pai. Então é tudo muito atual, por isso o nome sermão profético. Mas que quem perseverar até o fim será salvo. Então eu trago aqui para as nossas rápidas reflexões, está no livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José, desenvolvendo então essa perseverança, né? E ele diz aqui então, o irmão José, perseverança e esforço continuado, sem esmorecimento algum. Então, mostra aqui que o esforço, nós devemos estar sempre nos esforçando, né? Sem esmorecer, sem perder a força, a fibra no objetivo fim, né? Que nossos planejamentos, nossas metas, né? Que tenhamos sempre, apesar das dificuldades, dos normais que surgem, que tenhamos perseverança. É obra de paciência e determinação no que se pretende alcançar, porque além da perseverança, nós temos que ter paciência e determinação, né? Saber esperar o momento certo para agir, ter bom senso e estar sempre determinado, né? Em conquistar aquele propósito, aquela meta. Quem desanima não conclui tarefa alguma. É o que nós não devemos fazer, né? Desanimar nossos desejos, dos nossos projetos, né? Jamais parar no meio do caminho, ficar à beira da estrada, porque aí vem o desânimo e os danos, né, os prejuízos são enormes. Quem não desiste no que faz, deixando com frequência, quem não persiste no que faz, deixando com frequência uma coisa por outra, nada consegue produzir. Então é aquela situação das pessoas que começam um trabalho, interrompe, inicia outro trabalho, não leva a efeito, para também, e acaba acumulando um monte de meios serviços que não terminam, não chega ao fim. Então, com isso, não há produção, não produz nada, porque para no meio do trabalho, do projeto, é uma pessoa improdutiva, né? Perdendo tempo, como diz Pedro, furtando o tempo do Senhor. Toda construção sólida demanda tempo, então não devemos ter pressa, fazer bem feito, com calma e equilíbrio, para que a obra, a construção, seja duradoura, né? As edificações espirituais requerem disciplina. Isso é uma coisa que a espiritualidade fala muito, da disciplina. Chico Xavier, quando iniciou o seu apostolado, ele foi questionado por Emmanuel, que disse a ele que ele precisaria ter disciplina, disciplina e disciplina. Sempre disciplina para poder chegar a bom termo no trabalho. E aqui repete esse ensinamento. Se a semente germina relativamente depressa, custaria produzir, porque cada semente tem um tempo determinado por Deus, né? Então nada acontece fora do tempo programado. Por isso no Eclesiastes capítulo 3 diz: tudo no tempo do Senhor. Quem não se fixa em determinada atividade não logra em parte alguma o êxito que almeja. Então nós temos que ter foco, objetivo, né, no que vamos fazer, no nosso propósito, nosso planejamento de vida. Temos que seguir uma meta, né,
fixar naquele objetivo para que ele produza um bom resultado, para que tenha êxito, né? Que está se buscando com aquela atividade, que o êxito seja alcançado. A inconstância é um desperdício de energias, que acontece com muitos de nós, né? Como é uma inconstância, sempre inicia, para, depois reinicia, não tem aquela firmeza de seguir sempre em frente, perseverante e determinado. Isso gasta energias, estamos gastando energias e não vamos conseguir produzir, né? A perseverança é capaz de transformar a atividade considerada de menor importância em tarefa indispensável. Então nós não devemos nos ater, porque todas as tarefas são importantes. Todas elas têm uma finalidade útil, né, de ensinamento, de crescimento, de aprendizagem. Não devemos menosprezar nenhuma atividade. E hoje ainda comentávamos no recanto a atividade, né, do pessoal da área da saúde. Tanto é importante, fundamental a atividade, o trabalho de um médico, de um enfermeiro, quanto de um trabalhador que faz o trabalho de limpeza, né? Seja do hospital, de um posto de saúde. Porque se não há limpeza, como trabalhar? Aí vem as infecções, né? Os contágios. Então, todos nós, independente do local que estamos, somos importantes. Devemos ter essa consciência e valorizar o nosso trabalho. Então, meus irmãos, essas foram as rápidas reflexões que nós fizemos no recanto. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.